Olá a todos, como vão? Hoje a gente vai seguir aqui na nossa última, no nosso último webinar da nossa trilha de gestão de crise e continuidade. Hoje falando aqui sobre a liderança na situação de crise, né? A gente vai passar aí por uns aspectos mais sobre o perfil, pontos interessantes aí sobre a pressão situacional em situações de crise e também a preocupação com compliance, né? A gente sempre fala que também a decisão é importante, às vezes a pressão acaba levando a gente a tomar decisões, às vezes até mesmo ilegais, né? Então, aqui como a gente também garante que a empresa está bem adequada nesse processo. Bom, como sempre, né? Primeiro alguns recados, algumas informações, a gente começa o nosso webinar com os nossos convidados. Bom, então, como eu falei, hoje é o último deles, né? O sexto. Vocês podem ter acesso a todos os demais aí, tanto pela página que vocês fizeram a inscrição, vocês têm acesso on demand, ou vocês também podem ter acesso pelo canal do YouTube da própria CTS. Então, o Bruno está colocando aí para a gente no link para vocês terem acesso também. Bom, outro ponto que eu sempre falo aqui é a avaliação de maturidade, que vocês aí pelo link que vocês conseguem avaliar e também pelo QR Code, são 20 perguntinhas para vocês fazerem uma avaliação super rápida sobre a maturidade em gestão de crise e continuidade, passando por visão de treinamento, preparação, que planos existem. Isso, no final, consegue dar uma régua para ter uma ideia de como vocês estão aí e como a sua empresa está em relação a essa atividade. Bom, e último recado, a Protiviti lançou no final de setembro, começo agora de outubro, resiliência e continuidade de negócios, é a quarta edição já, até a terceira edição só chamava guia de continuidade, e aqui traz, um FAQ com várias informações, vários detalhes aí que podem ajudar quem está nesse processo de desenvolver os seus planos, a sua gestão, garantir esse processo. Ele trouxe vários itens aqui relacionados ao Covid, e foi aí uma elaboração a diversas mãos aí relacionadas tanto aos Estados Unidos quanto aos outros países. E no site também vocês conseguem ver pelo tópico, por indústria, mas também tem um PDF que vocês podem baixar. É bem interessante, traz aí as boas práticas, e a gente tem falado aqui no nosso webinar, ele faz muita menção a essas atividades. Então, para quem é curioso aí, ele está em inglês, mas ele é bem interessante, então, para quem também está desenvolvendo inglês, ajuda a trazer um pouquinho mais de informação. Bom, aqui, então, só falando da metodologia, né, relacionada à gestão de continuidade de negócios, a gente sempre fala nesses três grandes blocos, né, do planejamento e preparação, de toda a organização, todos os aspectos que a empresa precisa ter. Nos outros webinars, a gente falou um pouquinho mais no detalhe de alguns itens, né, do plano de emergência, do plano de gestão de crise, do plano de continuidade, sobre treinamento, simulação, avaliação de impacto. A gente já fez esse grande bloco. A gente passou na semana passada falando sobre comunicação em crise, sobre resposta a incidente, sobre o ponto específico da gestão de crise. E a ideia é a gente falar mais da linha de resposta, mas sempre para falar de resposta a gente fala de preparação. A gente vai falar um pouquinho sobre treinamento, sobre pontos importantes para como um líder se prepara para uma situação que ele tem que fazer essa resposta, né? Então, aqui é o que permeia o nosso começo de discussão. Bom, começando, então, eu vou aqui apresentar os nossos participantes, aqui, os nossos convidados, para trazer um pouquinho mais das definições e já lançar uma pergunta. Bom, então aqui para apresentar, eu estou aqui com o Cláudio Escatena, que é diretor de gestão de riscos e compliance da China Three Gorges, a CTG, que é a maior empresa global de geração de energia limpa do mundo e a segunda maior empresa privada de geração de energia no Brasil, a CTG Brasil, com faturamento acima de 5 bilhões. Hoje ele exerce a função de compliance há 14 anos, quando ele se juntou pelo grupo AES Brasil, que é subsidiária da AES Corporation, que é o grupo norte-americano na indústria de energia, onde atuou por 10 anos como agente de compliance. Atuou também na Instapar, que é a maior empresa de parking e mobility da América Latina, como head de riscos e compliance. É formado em comunicação e marketing pela FAAP e pós-graduado em administração de empresas pela Fundação Getúlio Vargas. Do outro lado, também, para ajudar na discussão, eu estou com o Luiz Matos, que é diretor da Downing Brasil, que é um grupo internacional especializado na contratação de executivos e gestores estratégicos para as empresas,
mas também ele desenvolveu sua carreira como executivo multinacional e finalizando aí as suas atividades nessa empresa como vice-presidente de RH na América Latina e já participou aí em vários cargos de linhas de negócio. Formado em Engenharia Civil pela Unicamp, tem o MBA pela Unital, especialização pela USP de Lorena, é professor em curso de pós-graduação, é também formado em coaching pela ACC em Tiro no Chile e por Conselho de Administração pelo IBGC Brasil. Bom, acho que são profissionais bem gabaritados que podem ajudar bastante a gente aqui a discutir, né? Então, para a gente começar a discussão, queria escutar um pouquinho de você, Cláudio. Quando a gente fala de crise, né, é muito complicado, procedimento, estruturação. Se a empresa não tem uma formação bem adequada, começa a ter vários problemas de coordenação entre as atividades. E a pressão situacional é um ponto extremamente crítico nesse item, né? Então, quando vem a crise, todo mundo quer ter a resposta. Eu até brinco aqui em alguns clientes que a gente vê que todo mundo quer apagar o fogo. Vai todo mundo para o mesmo lado. E no final eu preciso fazer a questão de evacuação, eu tenho que ver outros tipos de avaliação, então são pontos aqui para a gente considerar. E aí, com a sua experiência, o que você acha importante aí numa pressão situacional? Como é que o líder tem que avaliar a questão da tomada de decisão? Muito bem, essa é uma boa pergunta para a gente começar. Em primeiro lugar, eu queria agradecer aí esse Teste Proactivity pelo convite. Daí, o meu bom dia também a você, Vitor, Luiz. Muito bom de começar esse painel com uma discussão já num tema tão importante. Acho que o primeiro ponto a ser colocado e abordado aqui número 1, manter a calma na situação, mesmo que, obviamente, estamos falando de uma situação de crise. Obviamente, isso traz naturalmente uma pressão muito grande para uma resposta rápida, mas essa resposta ela deve ser, de fato, tempestiva, mas, ao mesmo tempo, calculada com base numa análise adequada, multidisciplinar, com diversas pessoas envolvidas. Aí, partindo da premissa que a companhia já tenha, pelo menos formalmente ou mesmo informalmente, agregado pessoas para cuidar dessas questões relacionadas à crise. A depender da área de atuação da empresa, essa formação ela vai ser diversa. Eu acho que até, como você mesmo mencionou, em webinars anteriores, eventualmente esse assunto foi tratado. Agora, como a gente está vendo muito mais a questão comportamental, como lidar com uma situação dessa, o primeiro ponto tenhamos calma e precisam ser divididas as responsabilidades, para não ter todo mundo indo para a fogueira para apagar, como você mencionou, e eventualmente você pode ter pessoas queimadas na confusão de você tentar apagar um incêndio. Obviamente, a gente sabe que há uma boa intenção de todas as pessoas, de todos os líderes, para você colocar, enfim, uma solução no problema, pensando na reputação da empresa e tudo mais, mas há de se também levar em consideração o preparo dessas pessoas e o papel que cada uma tem. Eventualmente, não vale uma pessoa que tem a influência com aquele público onde o problema está acontecendo, ela ir à frente para se pronunciar se ela não é a pessoa destacada pela empresa para fazer isso. Eventualmente, o tiro pode sair pela culatra e o problema se tornar ainda maior, né? Então, acho que esse é o primeiro pontapé que eu queria colocar aqui para a discussão, manter a calma, tomar decisões informadas, com a participação multidisciplinar de diversos líderes da organização que possam trazer as suas visões complementares para uma melhor solução, e, obviamente, vai ter que ter um líder aí que vai dizer, não, então o caminho vai ser esse aqui. A ausência também de uma liderança que vai tomar a decisão final a respeito de qual é o caminho também pode ser um problema, como a gente já acompanha algumas situações reais aí de crise que pode também acontecer. Eu não sei se o Luiz, com certeza, vai ter aí, ao longo da sua experiência, um complemento interessante para a gente também. Luiz. Obrigado, Cláudio. Bom dia a todos. Obrigado, Vitor, e a RCTS pelo convite. É sempre uma oportunidade bastante interessante dividir conhecimento. Eu vou pegar um tema que está dentro desse contexto, que é um que a gente tem mais
envolvido, que é a questão da liderança. Isso é um tema que a gente estuda, a gente trabalha também, né, quando observa a questão da seleção dos líderes em termos das empresas e como é que reagem. E colocando nesse contexto de hoje, um tema que nós vemos como fundamental é a capacidade de reação, né, do líder frente a uma preparação numa situação de emergência. Então, existem situações, é muito bom, né? Vamos pegar um exemplo, um líder que seja mais democrático, que seja partilhe as informações, ou escute antes de tomar decisões, são características. Mas no momento de crise, ele tem que estar preparado a tomar decisões, né? É necessário, né, que observem, né, que alguém está na base de comando. Nós olhamos, né, de um lado, bombeiros e tal, você vai sempre observar que existe uma linha de comando muito forte. Isso também vale. Agora, por detrás disso está uma questão forte de treinamento, né? É a hora de se colocar. Mas as pessoas reagem também de forma distinta frente à crise. Então, essa é uma questão de observação. E pegando ainda esse gancho no Cláudio, né, eu gostaria de começar também contando um pequeno exemplo. Em algum momento lá atrás, houve, numa das unidades da empresa que eu trabalhava, uma detonação, às 6 da tarde. Eu estava na cidade e imediatamente me desloquei até lá. Por sorte, já tinha notícia que não havia nenhuma situação grave de ferimento, mas havia aplicação de todas as regras envolvidas em termos do incidente. Só que a observação que, quando eu cheguei, normalmente as pessoas já estão na porta, a imprensa às vezes também já está se deslocando para isso, e eu observei que nessa situação o gerente de planta ele estava tentando fazer tudo ao mesmo tempo, né? Cuidar da parte interna, cuidar da parte externa. E nesse momento eu me lembrei exatamente das características. Eu falei, olha, eu fui treinado para administrar a parte do portão para fora. Então, deixa que eu assuma essa parte, você volta e assume a parte interna, cuida de lá. Ele falou, não, mas eu gostaria, né, de fazer conversar com as pessoas. Eu falei, olha, também, de acordo com as nossas regras, não vá fazer isso. Porque alguém descontrolado, de repente, por uma emoção, vai lá e te dá um tapa ou faz alguma coisa, nós vamos ter uma outra notícia, que vamos agregar uma situação a mais no que já é complexo, né? Então, vamos cada um cuidar e assumir a sua posição e colocar. Eu conto isso porque não só da questão da vivenciar aquilo e dizer, para aí, olha, nós temos que entregar a notícia, né, e oficial, não adianta entregar informações individuais, mas o mais importante é a gente avaliar depois, né, como é que as lideranças reagiram frente a uma situação dessa, certo? Se nós seguimos, né, as regras e tal, em nenhum momento alguém da empresa podia se apresentar à frente, certo? Porque isso pode ocasionar uma situação muito pior, certo? Como a gente já viu em vários outros exemplos, prometer coisas que depois você não pode fazer, certo? Então, em termos de liderança, na base, preparar-se, cuidar, certo? E, principalmente, alguém tem que estar atento para que regras estabelecidas não venham a acontecer, né? Não venham a ser quebradas, desculpas, né? Então, as regras estabelecidas têm que estar. E o líder, nessa hora, certo? Tem que tomar as posições que devem tomar em cima daquilo que já foi feito e saber que é melhor tomar uma decisão do que não tomá-la. Isso é também uma regra. Super interessante esses insights, né? Aqui o que o Cláudio comentou do calma, quando eu estava vendo o Jornal da Cultura e estava falando sobre o ministro, falando sobre um tema específico, e ele estava comentando, né? É importante ter calma, mas a gente precisa ter pressa. E até o Marcelo Taz ali estava comentando, ele falou assim, além de ter pressa, precisa ter agilidade. Não necessariamente a pressa é a função da agilidade. Então, a gente precisa ter a calma para pensar, organizar, ver quais são as situações que estão acontecendo, mas ter a agilidade na tomada de decisão, principalmente quando a gente fala de crise, que são situações super relevantes para colocar. Um outro ponto que o Luiz comentou é a questão do perfil, né? Às vezes eu participo de alguns comitês, em algumas situações, e também histórias que a gente tem aqui passadas, né? Que em momentos de crise a gente vê quem são os líderes, né? Quem são as pessoas que de fato podem tomar conta. Isso não necessariamente é definição hierárquica. Em um dos comitês que eu estive,
a gente colocou, sempre a gente põe pelo plano e pelo nível hierárquico para poder organizar, até para quem vê, para quem são as pessoas responsáveis pelas suas atividades. Mas nesse momento a gente tinha colocado que o presidente era o líder, mas não necessariamente o presidente naquele momento era o líder. Eu tinha um gestor de operações que era muito mais rápido para tomar a decisão e avaliar, mas a tomada de decisão final sempre era do presidente. Mas era interessante ver essas relações e esse direcionamento, porque não necessariamente aquilo que está no plano organizado e definido é aquilo que vai acontecer. Então, sempre no momento de quando acontece uma crise, é que as grandes lideranças aparecem, e a liderança pelo seu perfil, mas também aí garantir que a tomada de decisão vai ser assertiva como o que a empresa quer. Então, nesse lado, quando o presidente ele toma a decisão final, ele está olhando pela empresa, porque ele, no final, é o maior responsável sobre isso. E aí, até aproveitando esse gancho, acho que quando a gente falou aqui da boa-fé, né, a boa-fé é da pessoa querer tomar uma decisão, de ter algum tipo de ação, e não necessariamente é aquilo que a empresa quer que seja realizado. Porque nesse exemplo que o Luiz comentou, o gerente de operações lá da planta, ele tinha boa-fé de resolver esse problema, mas não era aquilo que era procedimentado e organizado. Então, essa clareza também de papéis é super importante para cada um ter essa avaliação. Cláudio, você me comentou um pouquinho antes, né, que você faz parte de um comitê, você é membro de uma atividade, não necessariamente é o dono do comitê, mas você é membro. Como é que isso é relacionado? Como é que você vê que cada área tem que ter a sua atividade? E a questão da boa-fé, né? Quando a gente fala de compliance, o boa-fé, a hora que de boa intenção o inferno está cheio, né? Sim. E como a gente adequa de fato o que a empresa quer e ela precisa. De fato, eu participo do comitê de crise da organização, da CTG. A gente tem, enfim, todos os documentos que suportam, o plano de continuidade de negócios, próprio regulamento do comitê, enfim. Mas é interessante que, de fato, essas responsabilidades elas sejam claras, e também estabelecidas e adequadas à situação em específico, né? A gente vê que, hoje em dia, a gente, até para citar um exemplo, pela força que as mídias sociais têm se estabelecido ao longo dos últimos anos, não é uma coisa tão nova, também se torna imperativo que a empresa se adeque a isso, inclusive trabalhe em instâncias de pré-crise, ou seja, eventualmente acontece alguma coisa em uma localidade, você precisa estar atento ali à capilaridade para captar aquilo acontecendo, já trazer para esse grupo e dividir o trabalho para que aquilo seja monitorado, ou seja, em um determinado momento algo acontece e na velocidade quântica das mídias sociais, isso se torna uma crise em instantes. Então, você tem que ter uma preparação prévia, com uma divisão de tarefas. Bom, quem vai fazer o quê? Específico para aquela situação. Você aplica o procedimento, mas estabelece dentro da situação real como que vai ser divididas as tarefas dentro do que já foi pré-estabelecido. Isso é importante, eventualmente, para que cada área, por exemplo, o compliance pode ter um papel num pré-crise de conduzir due diligence a respeito dos atores envolvidos naquela situação de crise, tentar buscar intenções desse lado daquele, obviamente tomar pé da situação, assim como diferentes outras áreas, e aí a divisão do trabalho vai acontecer. A área de saúde, segurança e meio ambiente vai ter um papel específico, a área legal vai dar um determinado suporte para aquela situação, a área de comunicação, obviamente, extremamente importante, enfim, são as diversas áreas interagindo de uma forma bastante ágil, independente dos mecanismos que se tenha tecnológicos até para fazer essa condução, mas pode ser também algo muito simples quanto um grupo de WhatsApp que é criado com todos os líderes, para que ali a gente possa organizar uma primeira reunião de 30 minutos situacional, para depois ir se colocando, em boletins com frequência, e, lógico, vai depender muito de caso a caso.
né, óbvio, uma situação de pré-crise se transformou numa crise, mudam os papéis, muda a intensidade, e tem um ponto de alguma coisa que você falou, a gente não pode confundir a pressa com a urgência, né? Os assuntos são urgentes, são importantes, eles passam a ser urgentes, mas a pressa, a depender de como você coloque de fato em prática, isso pode atropelar uma série de processos, e aí você atropela, inclusive, o senso de urgência, né? E aí você vai tomar, eventualmente, decisões equivocadas, e que isso pode custar caro para a sua reputação no futuro. Então, acho que essas são as minhas palavras aí, e acho que o Luiz, com certeza, tem complementos aí para a gente. Pegando dessa linha, né, e um pouco dessa questão da reflexão também, da colocação, eu acho que bem recente, nessas últimas semanas, saiu um artigo de uma entrevista do presidente da Maier do Brasil. E ele, uma das coisas que ele dizia muito clara, ele falou assim, olha, a liderança, ou uma das competências importantes da liderança hoje é a humildade, porque os líderes têm que reconhecer que eles não têm resposta para tudo, certo? E isso é importante, certo? Então, a preparação para uma situação de crise é muito, mas ele tem que levar em conta que tudo mudou, né? Como o Cláudio falou, nós temos os aspectos agora da mídia social, tem toda essa... É uma outra forma de aprender, é uma outra forma de colocar. É possível que tudo aquilo que eu aprendi e fui treinado para a mídia tradicional, certo? Eu já não consigo aplicar isso já para a mídia social, certo? Então, uma das reflexões importantes nessa questão de liderança e na sequência, usando a palavra dele, eu não sei de tudo, eu não tenho que ter resposta para tudo, eu tenho que ter claro, dizer assim, isso eu não sei e vou ter que correr atrás, certo? Isso eu não sei e vou ter que preparar a minha equipe para isso. Isso é novo e nós temos que mover-se. Esse momento, logicamente, de Covid, de pandemia, é um momento absolutamente importante para isso. Então, eu acho que nessa sequência dessa preparação, que o Cláudio explicou bem, eu deixaria um pouco das palavras dele, que eu achei muito importante. Eu tenho que ter humildade, eu não sei de tudo, eu não tenho resposta para tudo. Mas não posso parar nisso. Isso significa, se eu não tenho resposta, a minha ação é onde eu vou buscar, né? Que tipo de ajuda eu tenho que buscar, né? Qual é a minha pressa, isso é, qual é o tempo que eu tenho para fazer isso, certo? Então, aí eu me aplico dentro dessa questão. Acho que esse é um ponto relevante, né? Aí, tomando o ponto do Cláudio, na questão de que há um novo, certo? E os líderes precisam se preparar para esse novo, certo? E precisam buscar ajuda, e precisam buscar onde tem a informação e a base de dados, né? Não adianta, e também não adianta construir, reinventar a roda. Em algum local, alguma informação melhor, mais aprimorada do que a que eu tenho, e que eu tenho que buscar e aplicar isso internamente dentro da empresa. Eu tenho só um fatozinho também, nós estamos fazendo a seleção de um head na área de segurança e sustentabilidade, e alguns dos exemplos que eles estavam colocando, e ele dizia que num dos treinamentos que teve numa unidade química importante, ele chegou, né, porque também tinha um pouco desse imediatismo, chegou para o chefe da planta, o chefe do site, falou, estamos pegando fogo, está pegando fogo na unidade tal. Qual foi a reação do head? Ele falou assim, mas não pode, eu pago você para não deixar pegar fogo. Ele falou, mas a questão não é me pagar, não, está pegando, o que nós vamos fazer? Certo? Então, é muito interessante também essa questão de como é que reage na hora, né? A negatividade, às vezes, também é uma reação natural. Eu nego o que está acontecendo, não coloco. Certo? Então, também isso é importante observar por perfil, né? Perfil de, olha, ok, o problema está, eu vou me focar no problema, não adianta eu começar a negar, porque o time, de repente, é um time crucial para as coisas poderem acontecer. Então, observar lideranças, né, e fazer que as lideranças se preparem e busquem atualização e busquem apoio, eu acho que é um ponto também muito importante para garantir, né, o compliance em situações de crise. Se você me permite, Luiz e Vitor, eu queria só colocar um pequeno adendo aí dentro do que você colocou. Primeiro, começando pelo teu último comentário,
eu acho que é fundamental, de fato, nessa questão da seleção das lideranças, também a observação da maturidade em relação à inteligência emocional das pessoas. Porque no momento de crise, de fato, o que vai ser colocado em prova ali é muito da inteligência emocional das pessoas, de como elas têm o controle para segurar a onda, vamos dizer assim, né, e não sair atropelando. E o segundo comentário que eu queria fazer é justamente em relação à coletividade. Acho que um dos exemplos que a gente está tendo, com toda vamos dizer, o lado negativo da pandemia que nós estamos vivendo, eu acho que a gente está tendo também uma oportunidade de ouro de reavaliar uma série de questões, desde valores pessoais, aquilo que, de fato, o que eu de fato valorizo hoje, né? Mas também, do ponto de vista coletivo e empresarial, o que a gente tem visto na prática, e até eu estava comentando semana passada com colegas diretores numa live que a gente fez dentro da Compliance Week que a gente estava fazendo, que é justamente, quer dizer, quais são os efeitos da pandemia nas mudanças que a gente teve que fazer, na ressignificação dos nossos valores, e uma das coisas que ficou patente foi justamente o crescimento da importância da união, né? E aí, levando uma questão que eu tenho comigo, é sempre a cooperação, ela é muito mais poderosa do que a competição, e a gente sabe que internamente você pode ter competição por, enfim, holofotes, isso e aquilo, mas quando você tem uma situação que pede a cooperação de todos, aquele organismo naturalmente vai ficar mais forte se todos cooperam, né? E o que a gente vê na prática, acontecendo com vários exemplos que foram citados, é justamente isso, as áreas cooperando para dar o melhor de si para achar a melhor solução. Porque ninguém sabia que isso ia acontecer, ninguém pediu que isso acontecesse, que nós estamos passando, mas, ao mesmo tempo, o mindset é um problema de todos, e todos nós temos que nos unir para resolver essa situação, criou um organismo mais forte, criou uma cooperação que é capaz de transcender situações como essa. E, obviamente, isso é absolutamente colocado em prática em situações de crise. Quando você exercita, de fato, esse organismo como sendo uma coisa una, que vai tomar uma direção, uma decisão, mas com base em muitas informações dos especialistas, aí buscando, eu não sei tudo, e quem é que pode nos ajudar a isso, eu acho que você caminha para uma maturidade ainda maior dentro do processo de tratativa de crise, né? Acho que o ponto que vocês comentaram aqui, fazendo de alguns comentários, né? Essa visão do especialista, ele realmente é super importante, porque é quem, no momento de crise, é quem você pode pedir ajuda, pode pedir um socorro, né? Até fazendo um paralelo, né? Eu até estava lendo um livro do Leonardo Fará, que é o capitão dos bombeiros que ajudou em Mariana e Brumadinho. Ele tem uma unidade especializada em desastres relacionados à barragem. Então, é um corpo extremamente especializado. E quando o bombeiro precisa de ajuda, chamam a equipe deles e esse corpo para poder ajudar. Então, mesmo quem já é especialista, chama os especialistas, né? Quando a gente tem também, que teve a época do filme do BOP, que a polícia chamava o BOP para situações críticas. Então, sempre é bom você ter uma ideia de quem são os seus especialistas, quem você pode chamar, quem pode contar, são as pessoas que já estão mais preparadas e se adequam. Até, de novo, fazendo esse paralelo do Corpo de Bombeiros, eles estão treinando o tempo inteiro para situações de emergência, para situações de crise. Então, eles vão estar muito mais preparados, com o mindset correto, o mindset mais próximo da necessidade. Então, eles podem ser um suporte para situações específicas. E, do mesmo jeito, no mundo corporativo, a gente pode usar esses exemplos. Então, tem questões de advogados que são especialistas em determinadas situações, tem as consultorias aqui, a própria CTS, que tem os especialistas em determinados assuntos, né? Então, são pontos que realmente é importante. Saber para onde pedir ajuda. Ter a humildade de saber que você não é o conhecedor de todas as informações, que pedir ajuda é importante, né? E até essa visão do Covid que o Cláudio trouxe, né, da cooperação e competição, quando a gente fala de outros tipos de crise, a primeira intenção é procurar um culpado. O exemplo que o Luiz deu, mas você não deveria estar lá e deixando acontecer um incêndio. Ele já está atrás de um culpado, ele não está atrás da solução. Em situação de vazamento de dados, mas quem vazou? Quem aconteceu? Se aconteceu um acidente, mas por que aconteceu? Qual foi a causa?
não necessariamente você está tratando a situação, você está tentando tratar a visão que depois vai gerar uma gestão de riscos, uma visão mais preventiva e readaptar todo esse processo. Mas naquele momento é importante tomar a decisão. E quando a gente vê a questão do Covid, ele foi super interessante com essa visão mesmo de cooperação. Até em um dos comitês que eu estava, né, acho que foi um ponto super interessante do diretor que estava me acompanhando, que na primeira reunião de comitê ele falou: gente, aqui ninguém vai ser promovido por ter gerenciado bem uma crise. Então, vamos colocar todo mundo no mesmo patamar para a gente poder se adequar. Então, a partir disso, vamos trabalhar em conjunto para sair da situação. Então, egos, outros itens aqui, todo mundo abaixa a bola, vamos trabalhar em conjunto, porque o nosso foco é sair do nosso problema. E foi ótimo, foi super bem gerenciado, organizado, mas acho que foi bom aquele nivelamento, porque sempre tem um ou outro que quer colocar o seu ego, quer ser o responsável, quer se colocar o interesse pessoal antes de um interesse corporativo, que nesse caso era mais importante. Eu imagino que o Luiz tem uns outros exemplos desses, né, de situações de crise, de até mesmo como é que esse perfil ele deve se adequar, porque às vezes tem aí os aproveitadores que querem se aproveitar de uma situação dessa para fazer o seu marketing pessoal ou querer mesmo jogar a culpa em outro departamento, em outra área que não fez a parte adequada. Eu acho que tem um tema também interessante e relevante, e o Cláudio, acho que pode explorar um pouco primeiro, é a questão do compliance como regras, certo? E atitude como valor, né, Cláudio? Eu acho que esse também é um tema interessante aí, você comentar, depois eu agrego alguma coisa, mas eu acho que nessa vivência, né, porque a gente pensa, quem está olhando assim, às vezes o compliance, todas as minhas regras, todos, ok, mas por mais detalhado que tenha, certamente eu não vou cobrir todas as situações. Certo? E de outro lado, tem a minha ação e a minha proposta, né, o meu propósito pessoal. Acho que isso é interessante também, né? Você que está aí na frente dessa linha, comentar um pouco para a gente. Acaba unificando essa visão do ego, de tudo como valor, né? Acho que é um ponto interessante. Bacana. Eu acho esse tema fantástico, na verdade, apaixonante. Ao longo desses 14 anos que eu tenho atuado como compliance, nos últimos quase 4 anos em gestão de riscos, é uma questão muito interessante a gente verificar que, primeiro, eu tenho cada vez mais comentado e construído, auxiliado a construir programas baseados na cultura de integridade. Que quando você pode estabelecer uma cultura de compliance, a cultura de compliance, ela, lógico, não é nada fácil de ser construída, mas quando você fala de uma cultura de compliance, é uma cultura de você seguir normas internas, seguir leis, seguir procedimentos, o que, obviamente, é muito importante. Mas quando você fala da construção de uma cultura de integridade, você está indo muito além disso, né? Porque quando você fala de integridade, você fala do comportamento humano, né? De como o humano é fundamental para o cumprimento ou não de normas e de regras. Quando você de novo, influencia cada vez mais esse ser humano para seguir numa linha de integridade, ou seja, de ser íntegro, de ser honesto consigo mesmo e com a organização, você trabalha no inverso, ou seja, o gatilho é um gatilho interno. Você busca promover reflexões e fortalecer esse indivíduo para que ele mude de dentro para fora. Porque se ele mudar de dentro para fora, ou seja, cada vez mais ele se questionar a respeito de como ele age em determinadas situações, em que momento que ele deixa o ego de lado para contribuir com o todo, como é que ele faz a coisa certa, independente de qualquer coisa, porque é o certo a fazer. Em tempos de pandemia, uma outra questão é que muitas empresas não tinham, por exemplo, a prática de home office. E quando você entra numa atividade home office 100% do tempo, você tem aí uma necessidade, enfim, da integridade implementada, porque é fazer o certo mesmo quando ninguém está olhando. E aí isso volta para um dos conceitos fundamentais de ética e de integridade, ou seja, é fazer o certo pelo que é certo, né? Então, tem de fato esse componente.
de cada vez mais migrar para essa questão de uma cultura de integridade, porque aí você expande isso para toda a organização como uma forma de ser, um jeito de ser da organização, que nós fazemos o que é certo porque é o certo a fazer, né? E óbvio que você tem, já colocando aqui uma próxima reflexão aí, situações de crise que podem ser ensejadas pela falta de etapas de algumas situações. Aí já conectando com questão de compliance. Muitas vezes o que a gente verifica é que uma situação de crise ela é implementada em função não de uma ação que você teve, mas eventualmente de uma ação que um terceiro que age em teu nome ou que você contratou pode, enfim, trazer. Então, em função disso, acho que uma das questões que a gente tem dentro dessa questão de cultura de integridade e da preparação, da prevenção a todas essas situações, é extremamente importante que você conheça quem são os seus parceiros de negócio, que você faça uma due diligence para verificar a aderência aos valores da tua organização, situações que eventualmente essas organizações e seus líderes puderam estar envolvidas no passado, para que você, como detentor da decisão de quem contratar, também alie isso e faça uma análise de risco em relação a isso. Obviamente, se o risco for elevado de aquela empresa já ter se envolvido em situações obscuras no passado, ter sido condenada, alguma questão que o valha, dizer, premissa da organização poder escolher bem para, eventualmente, não enfrentar problemas no futuro. Eu já conecto aqui um pouco essa questão de prevenção, logicamente com todas as questões relacionadas a treinamento, seja sobre código de conduta, política anticorrupção, conflitos de interesses, que isso, de certa forma, está ligado aí com uma prevenção de alguma crise que a gente possa ter também no futuro. Como você comentou em termos de terceiros, né, um ponto que a gente sempre fala, né? Às vezes o elo mais fraco é esse terceiro, que no final ele não está de acordo com as mesmas atividades. Até quando a gente fazia, aí, alguns anos atrás, o due diligence era focado somente no financeiro, né? Se ele teria capacidade de atender, se teria capacidade de caixa e outras atividades, mas não tinha uma preocupação com essa questão de imagem, da questão do compliance. Hoje eu tenho visto muito, avaliando também se as empresas têm plano de continuidade, porque no final é toda uma rede, né? Quanto mais a gente tem terceiros e esse ecossistema empresarial maior, é importante a gente ter a garantia de quem são os nossos parceiros e quem a gente está trabalhando, né? É interessante que a gente fala de operações, a gente sempre avalia a curva ABC, né? São os vencedores ABC, são os meus principais. Mas quando a gente fala do compliance, tem ali o XYZ, que às vezes é um cara pequenininho que pode me dar mais problema em termos de risco, mas não necessariamente é o que mais tem a presença financeira, né? Aquele que me representa mais financeiramente, mas ele pode ser um elo que pode ali trazer uma característica mais crítica, né? A gente estava comentando um pouco antes a questão aí de empresas que usam muito desenvolvedores de software, e às vezes são PJs específicos e em grande parte das vezes, quando acontece um vazamento de dados, pode ser por esses terceiros, porque a relação de trabalho e a relação de empresa também é diferente, né? Sem dúvida. E só complementando, você colocou uma coisa muito importante, Vitor. A questão de cada vez mais as due diligence de compliance serem focadas não somente em threshold de valores, né, acima de um determinado valor eu vou analisar, mas principalmente uma análise de risco daquele contrato em específico e do tipo de relacionamento que vai se ter com aquele terceiro, para que você possa, a depender da situação, incluir uma análise em profundidade, independente do valor. Ou seja, se é alguém que eventualmente vai te representar para obter uma licença junto a um órgão público, alguém que vai ter um contato com o agente público para te entregar aquele tipo de serviço, é extremamente importante que você faça essa due diligence independente do valor, porque eventualmente a gente pode, no futuro, eventualmente, ter uma crise que foi iniciada a partir da forma como aquele terceiro agiu para alguma obtenção de licença, uma forma muitas vezes, ou algumas vezes pode ser ilícita, dando alguma coisa de valor para alguém, a gente conecta com
com lei anticorrupção brasileira, 2846, ou até com FCP, dependendo da natureza da empresa. Então, de fato, muito importante que se faça uma análise com base em risco, não somente em valores, aí, e com risco do contrato e da natureza do que vai se prestar. Pegando um pouco aí desse contexto e lá da palavra integridade, que você colocou, Cláudio, mais da situação, trazendo um pouco aí das histórias, né, que a gente viveu, mas nós tivemos um tempo que havia um CEO da empresa que ele era caracterizado assim por mensagens curtas, mas extremamente fortes, né? E uma dessas reuniões globais e tal, o discurso dele foi quase que só uma frase, né? Então ele dizia: tão importante quanto o que você traz como resultado é o como você faz para entregar esse resultado, certo? E essa frase era, obrigatoriamente, você tinha que trazer isso de uma forma, certo, geral, né, expandir por toda a organização, certo? Dizer, não adianta você me entregar um bom resultado, né? Quero saber como é que você fez, né? Não adianta eu entregar uma licença só, mas como você fez para entregar, porque aí pode estar a razão do problema, certo? Não é só no resultado, mas é na forma. E aí entra o aspecto da liderança, da integridade da liderança. Não adianta, e isso já se foi há muito tempo, e a gente explora muito isso quando tem que fazer processos de seleção, o quanto ele é detalhista, né? Quanto esse líder, ou se esse que está se propondo a líder, ele cuida da base do detalhe. Ele tem que ter a capacidade de enxergar o longe, né? De enxergar o todo, mas ele também tem que ter a característica de observar onde é que estão os pontos mais críticos. Isso é uma coisa que se desenvolve, que se prepara, não é algo nato, então, mas os líderes precisam colocar com relação a isso. Isso chama-se formação de integridade, certo? Quando eu observo o que e o como, certo? E essas duas coisas, eu transmito isso para a equipe, certo? A equipe entende esse discurso, porque eu também sou exemplo disso. Então, acho que isso foi coisas assim que marcaram e que ficou muito claro. Não adianta ele falar 2 horas ali sobre o tema. Ele falou 15 minutos, colocando, falou, aí agora a responsabilidade de cascatear isso, de trazer isso como reflexão para toda a organização. Eu acho que muitas vezes essa questão de crise e tal, a preocupação muito de resolver, às vezes pode esquecer que esse como e tal. Um tema muito relevante, que volta e meia, às vezes aparece uma situação, não, eu vou pagar, vou indenizar tudo e tal. Você está falando em nome de um terceiro, você está falando em nome da seguradora, você não tem poder nenhum sobre o que a seguradora vai determinar de fazer, não lhe pertence, né? Eu acho que esse também é um tema do terceiro, muito relevante, não só do que ele faz, mas às vezes do que eu vou falar em nome dele e não tem autoridade para tal. Eu acho que esse é um tema ligado à integridade, ligado também até onde eu posso ir, né? Até onde é o meu limite que eu tenho que me preparar. Acho que um ponto que você trouxe, Luiz, acho que é interessante essa visão da integridade, né? E eu prometer só aquilo que você pode cumprir, né? É um ponto super interessante. Um outro item aqui que eu queria explorar com vocês é quando a gente fala de crise que tem comunidade envolvida, a gente escuta muito que tem sempre aqueles aproveitadores que querem aproveitar da situação, né? Então, são diversos casos, e aqui já fazendo um gancho também, né? Aproveitando essa visão de doação. Quando a gente fala que aconteceu muito em relação agora ao Covid, né? Vamos fazer doação. O Brasil foi um dos maiores doadores, nunca tinha se visto uma quantidade de doação pelas empresas aí às comunidades, né? Mas como é que a gente consegue avaliar quais são as empresas corretas, as organizações corretas para a gente colocar, para também não virar um oba-oba de doação só pela doação, né? Então, também, aqui aproveitando uma pergunta que já veio, né? Como é que às vezes o compliance tem a característica de travar a decisão, de falar, calma aí que você não está tomando a decisão. Já escutei isso do jurídico também, que o jurídico, para falar alguma nota para a imprensa, faz toda uma restrição e não quer falar nada, mas é o momento que você precisa dar um tipo de resposta. Então, como é que a gente adapta a necessidade, de fato, de fazer aí essa tratativa com a comunidade ou fazer a avaliação de uma doação correta aí, com
de acordo com os normativos da empresa, e não ser aí conhecido como o travador de processos, ou aquele que sempre está botando o freio nas ideias da operação. Você colocou um ponto muito importante aí, Vitor, e no passado, eu diria no passado, porque hoje a visão do compliance ela tem evoluído bastante, no sentido do que eu vou comentar, mas no passado a gente ouviu muito a questão de o compliance como o DPV, né? Eu não sei se vocês sabem o que é o DPV, não, mas é o Departamento de Prevenção à Venda, né? Ou seja, o trava-roda ali da situação. E acho que a evolução disso, que muito eu acredito e coloco em prática, é o compliance, na verdade, como um parceiro do business, né? Um compliance como parceiro do negócio para uma melhor e informada tomada de decisão acerca de qualquer assunto que seja permeável ao compliance. E quando a gente fala aí da questão de doações, em específico, já pegando a questão do exemplo que você trouxe, justamente da importância aí de doações para a Covid-19, combate à Covid, a CTG fez doações representativas de respiradores, álcool gel, álcool líquido para higienização, enfim, e o que a gente fez, na verdade, foi o compliance participando ativamente em due diligence das instituições que estavam envolvidas ali, né? Para quem a gente ia doar, garantias não só do ponto de vista de mapear essas entidades e as pessoas responsáveis por essas entidades, mas também garantia, através de elementos contratuais e checagens, a real implementação daquela doação no que deveria, de fato, ser feito. Uma coisa também importante, e que eu sempre coloco como sendo um ponto de atenção, prefira doar produtos do que doar dinheiro. O dinheiro é como caixa d'água. Você bota mais água dentro da caixa d'água, você não sabe para que aquela água foi usada. Você não consegue separar esta é minha água com a água que já estava ali. Portanto, quando você faz uma doação em produto, acompanha para quem você vai doar, faz uma triagem necessária e estabelece, em complemento a isso, elementos contratuais que vão garantir a utilização para aquele fim desejado. Você coloca, inclusive, evidências a respeito da entrega desses itens, da aplicação desses bens. Tudo isso vai garantir que você, de boa fé, tentando fazer o melhor para o combate à Covid, você não possa, eventualmente, no futuro, ser questionado por alguma ação que você fez, dado que você fez todo esse acompanhamento para garantir a aplicação daquilo e para, de fato, a gente sabe que cada vez mais iniciativas de compliance elas não têm que ser só bacanas, suportando uma boa decisão, elas têm que ser efetivas do ponto de vista de, inclusive, você, a posteriori, conseguir explicar o que você fez com base em evidências, com base em instrumentos que são verificáveis, né? Então, é extremamente importante que isso seja feito, porque, do contrário, a gente pode entrar em situações, aí, juntando com o que o Luiz estava comentando há pouco, situações que possam colocar a integridade e a reputação da companhia em jogo, podem custar muito caro hoje em dia, né? Se a gente for pensar, a reputação da empresa hoje é um ativo intangível que pode destruir uma organização, né? Que pode colocar a reputação dessa organização na lata do lixo, a depender da gravidade do que se possa estar envolvido. Então, todas as possibilidades de você utilizar, já voltando para o tema que a gente está tratando, o compliance como instrumento para garantir uma decisão mais adequada, mais segura, uma decisão informada sobre os riscos que eventualmente você está correndo, você está, vamos dizer, trabalhando em prol da reputação da empresa e, por que não dizer, numa estratégia de sustentabilidade para garantir que a tua reputação, que o teu ativo intangível esteja up and running ali no bom lado, né? Eu faço um pequeno complemento aí em termos também de base de experiência, em termos do tratamento com a comunidade, né? Havia
no tempo, as plantas sempre estavam distante de grandes centros, mas próximo a pequenas comunidades. E uma das estratégias, isso não foi só no Brasil, isso foi utilizado em todos os 10 países da América Latina, a empresa atuava aqui, era no sentido de ter uma estratégia de longo prazo na relação com a comunidade mais próxima. Então, em princípio, isso mantinha uma certa priorização em termos do que fazer. Né? Algumas, e era normal, já até alguma previsão em termos de budget para esse processo, mas isso mantinha esta correlação num balanço correto. Não é dizer não, certo? Mas eu digo não porque eu tenho já um plano, então eu estou cumprindo esse plano. Certo? Então, eu não estou virando as costas à comunidade, mas, ao mesmo tempo, eu estou fazendo aquilo que é possível que venha a ser feito. Independente de situações pontuais mais relevantes, que eu acho que foi exatamente o caso da Covid, que exigiu ações maiores, mais amplas, mas eu acho que a relação com a comunidade é uma relação que tem que ser desenvolvida de uma forma permanente, com programas. E nós temos aí inúmeros exemplos, das grandes empresas que tenham toda essa base de programa. Exatamente para evitar essa reação pontual, e eu acho que essa regra, nunca dinheiro, sempre uma ação efetiva, algo que você tenha a ser mais tangível para a própria operação. Mas um processo permanente, uma estratégia permanente de relação com a comunidade, no momento de crise, não que resolva, mas muitas vezes a relação, a conversa, você tem quem são os agentes, principalmente os agentes influenciadores, os líderes que possam escutar, não necessariamente concordar, mas que possam escutar, diferente de você não ter nada, e no momento eu não tenho com quem eu falo, de que maneira eu travo essa relação, ou a quem eu entrego o que eu quero colocar em termos de benefício. E aí sim, isso pode se perder, e pode perder um tempo, um time importante na solução, ou no acalmar o processo para se pensar. Super interessante o que vocês comentaram, a relação com a comunidade, tem essa preocupação com o social. A gente tem falado muito, e tem visto muito agora a frase do momento, na verdade a palavra do momento é o ESG, que nada mais é que o Environmental, Social e a Governance, que é a relação mesmo de como eu faço essa avaliação com a sociedade, com o meio ambiente, e como a empresa está preocupada com isso, Então tem vindo uma onda muito forte para os investidores para olhar como é que a empresa está olhando isso internamente. Então, é um ponto que também ajuda no momento da crise ter essa proximidade e relevância. Bom, a gente está indo para os minutos finais. Tem uma pergunta aqui que eu queria que vocês explorassem. A gente falou aqui de líder, que se preocupar é importante, porque tem as situações. Que tipo de preparação o líder pode ter para se preparar para as situações de crise? Onde deve buscar? Se é um soft skill, se é um hard skill, como é que ele busca se preparar para uma situação dessa? Quer iniciar, Cláudio? Eu posso começar. Eu acho que desde, obviamente, treinamentos formais, que a empresa mesmo pode estabelecer dentro do teu plano de continuidade de negócios, e todas as questões estão atreladas a isso, ou seja, eventualmente é importante que você tenha treinamentos de simulado, simulando uma situação de crise ali, como é que você se comporta, enfim, quais são os papéis, como é que você aplica os normativos àquela situação hipotética, mas, obviamente, a gente sabe que a teoria na prática é outra, como se diz, Quer dizer, quando a situação de crise, de fato, ela tá implementada, muitas vezes o que a gente tem aí são pessoas que têm um certo blackout, ou seja, dá o famoso gato preto ali, a pessoa tem aquela ausência de conexão com o que foi exercitado com a atitude na prática. Então, acho que tem também, independente aqui de eu ter exemplos para citar, mas outros tipos de treinamento para soft skills que vão aí abordar e explorar, de fato, o fortalecimento da inteligência emocional das pessoas. Acho que isso, cada vez mais, eu vejo como sendo importante. Obviamente, todos os treinamentos técnicos
são, de fato, importantes para se conhecer do que nós estamos falando, para entender qual é o meu papel nisso, para entender como é que eu exercito o meu papel dentro do comitê de riscos ou de crise que eu tenho na organização, mas, ao mesmo tempo, quer dizer, como é que eu fortaleço esses soft skills para uma melhor atuação quando, de fato, a situação for real, né? Então, acho que essas são as minhas considerações iniciais. Acho que aí, do ponto de vista de liderança, o Luiz também tem bastante experiência e pode contribuir com a gente. O que eu complementaria, que eu acho que é importante, a função, quando alguém assume essa função de líder, a consciência dele é que o poder dele, e isso muito mais agora, muito mais na geração que vem, é a capacidade dele de influenciar o liderado. Então, ele tem que estar continuamente atento para saber de que maneira ele faz isso. Eu sempre considero que, em termos de liderança, há 3 pilares importantes, certo? Que você precisa saber utilizar, que é o comunicar, o delegar e o motivar. Esse tripé ajuda você a estruturar um processo básico de liderança. Portanto, eu diria, seguindo a sequência, de que maneira eu me preparo para bem comunicar, né? Saber tanto ser o emissor como o receptor, né? Qual a minha capacidade de delegar? Eu não delego responsabilidade, eu delego função porque eu sou. Certo? E como é que eu faço que a pessoa realmente trabalhe? Certo? Eu sempre digo, um bom líder, ele faz com que as pessoas trabalhem por ele e não para ele, né? Então, isso, para ele eu pago o meu salário, agora por ele é porque ele o respeita. Então, a preparação da liderança está muito forte nesse sentido. Onde é que eu vou buscar? Então, crise faz parte do meu processo. E vou trazer isso ou não, às vezes a gente traz um momento mais simples. Erro. Certo? O líder tem que estar pronto a saber que ele e alguém da sua equipe, ou toda a sua equipe, vai errar. O erro faz parte do processo. Como é que eu opero em cima do erro? Ele às vezes é um trabalho, é uma situação pequena, mas que vai dar um exemplo de como é que ele vai operar numa situação maior. Né? Então, como eu, líder, sou capaz, né, de permitir que as pessoas apresentem onde errou. Ou eu, como errando, tenho que ter humildade e dizer, olha, gente, errei, como é que agora nós vamos resolver? Então, e isso faz com que mude o comportamento do vamos procurar o culpado, ao invés de vamos buscar a solução. Depois a gente vai analisar a questão da culpa, certo? Mas o bom líder, o que dá confiança, é aquele que trabalha nessa linha. Porque erro vai existir, né? Situações de emergência vão existir. Cabe a você, como líder, certo? Não esperar da sua empresa, ou esperar, sei lá, mas você, certo? Dizer assim, ok, eu tenho poder, porque eu tenho uma função hierárquica positiva, eu tenho equipe, como eu faço? Aonde é que eu vou buscar? Eu acho que isso tem que ser uma iniciativa, tem que ser porque é uma tomada de consciência. Eu diria essa parte, quer dizer, começa do erro. Erro existe. Aprenda a trabalhar com o erro. Certo? E a partir daí você vai começando a construir e saber que vai acontecer emergência, vai acontecer situações e que a decisão no final é sua. Por mais que você escute, a gente sempre dizia quando promovia alguém para gerente ou outra posição. Até aqui você podia perguntar para todo mundo. Agora, em algum momento, você pode perguntar para todo mundo, mas você vai entrar na sua sala, vai fechar e dizer, a minha decisão é essa. E ponto. Certo ou errado é a sua decisão. Vai estar com sua assinatura e seu nome. Então, construir esse aspecto, construir essa realidade é fundamental. E é uma iniciativa. Tem que partir do profissional, do líder, essa tomada de consciência. Legal, ótimas dicas aí para a gente se preparar. A gente está aqui já no finalzinho, queria agradecer novamente Cláudio e Luiz por terem aceito e participado desse nosso webinar, acho que foi ótimo, eu sempre gosto dessas conversas, é um aprendizado constante. Queria deixar só algumas considerações finais para vocês. Luiz, tem algum ponto, assim, um minutinho para falar aqui, para a gente fechar, e depois, Cláudio, você pode também entrar e falar, e depois eu vou fazer o fechamento, estou aqui com as nossas atividades. Bom, mais uma vez, obrigado aí pela atenção, né, pela oportunidade de dividir um pouco de experiência, dividir um pouco de reflexão. Sempre é importante, né, que essas oportunidades
a gente aprenda com fatos reais, mas também que nos leve a refletir e dar um passo a mais nesse caminhar como líder, né, como responsável, como principalmente influente dentro da sociedade do âmbito que você está convivendo. Muito obrigado. Bom, eu queria também agradecer mais uma vez aí a oportunidade de estar aqui batendo esse papo, fluiu muito bem, acho que a gente teve aqui grandes insights aí, eu pelo menos saio daqui com algumas coisas para minhas reflexões, e uma questão final que eu queria colocar é que cada vez mais, seja do ponto de vista de liderança, seja do ponto de vista da própria cultura das nossas organizações, é importante que a gente estabeleça cada vez mais o conceito de empoderamento das pessoas para que elas exerçam os seus papéis dentro da organização e que tenham poder para fazer isso, concedido, obviamente, pela liderança da empresa, mas que, atrelado a isso, venha junto a responsabilidade, ou seja, o accountability. Empoderamento não é nada sem você ter o accountability, ou seja, você vai ser responsável pelas tomadas de decisão que você fizer. E, obviamente, quanto mais preparado você tiver, quanto mais exercitando esse poder de tomar decisão, você vai melhorar enquanto líder, você vai melhorar, inclusive, enquanto pessoas. Acho que essa é a reflexão final que eu queria colocar aqui e agradeço mais uma vez aí a participação. Bom, obrigado a vocês, obrigado a todos que participaram também. Então, com essa webinar, a gente encerra a nossa trilha de crise e continuidade. Acho que aqui, para quem conseguiu participar de todos, é um grande aprendizado, é quase um MBA aqui, de detalhe que a gente teve, de informação, com experiências que a gente passou aqui, todos os convidados que participaram. Acho que é um ponto super interessante. Se vocês quiserem assistir, todos os outros demais, como eu falei, no próprio site que vocês fizeram a inscrição, mas também no canal do YouTube da STS Protivit, vocês conseguem passar por todos, tá? Bem interessante. Bom, obrigado, gente, era isso que eu queria falar com vocês. Obrigado, e aí qualquer coisa podem me acionar aí pelo LinkedIn, por outros e-mails, por outras atividades, tá? Obrigado, bom resto de semana para todos. Até mais. Até logo. Tchau. Tchau, tchau.